Pessoal, então aí continuando, né? A gente falou de aceite, agora a gente vem para o endosso, tá? Então o que que é o endosso, tá? É o ato translativo, pessoal. Translativo é o quê? Passar para frente a minha obrigação. Eu sou credor, certo? Eu tenho para receber 10 mil reais de uma letra de câmbio, só que eu estou apertado. Aí eu faço o quê? Proponho para um terceiro receber 9.500 e passar o título de crédito para ele. Eu passo a letra de câmbio para ele. Então, por meio de endosso, que via de regra, tá, acontece atrás do título, não significa que não possa acontecer na frente. Mas não se usa na frente, por quê? Porque na frente a gente usa para aval, tá? Para avalista, para avalizar a pessoa. Então, o endosso acontece atrás, tá? Essa é a prática. O que acontece? Então, eu falei que é um ato translativo, ou seja, é o momento que eu passo a minha obrigação, meu crédito, na verdade, para uma outra pessoa. Passando meu crédito para outra pessoa, tá? Eu me torno ainda, aliás, eu ainda figuro no polo como o quê? Como um co-devedor, tá? Porque eu estou passando para frente. A cadeia de endosso não tem limite, eu posso passar para 10, 15, 20 pessoas. Não é um problema, tá? Eu posso ir passando para frente. Então, o último, existe a figura do endossante, que seria eu endossando, e o endossatário, que é a pessoa que vai se tornar o tomador, o beneficiário, tá? O credor daquela obrigação que consta no título de crédito. Existe endosso em branco e endosso em preto. O que é endosso em branco e endosso em preto, como já havia falado para vocês? Em branco é quando eu não identifico aquela terceira pessoa que eu estou passando o título de crédito, nesse caso a letra de câmbio. Então eu coloco meu nome atrás, assino meu nome, vírgula, paga-se. Não coloco a quem vai ser pago. Então, endosso em branco. Agora, se eu coloco o meu nome, vírgula, pague-se a Darcy, aí eu estou colocando endosso em preto, né? E estou identificando a pessoa, tá? Na cadeia de comando ali do endosso, certo? Aí depois vem o próximo ponto, que seria o quê? O endosso impróprio. O que seria o endosso impróprio? É o ato que eu não transfiro o meu direito de crédito a um terceiro, mas eu legitimo a transferência da minha posse, aliás, da posse do título para uma terceira pessoa. E por que eu faria isso? Passaria só a posse para uma terceira pessoa? Por duas possibilidades, ou melhor, em duas hipóteses, tá? Que é o endosso mandato e o endosso calção. O endosso mandato é o seguinte: eu assino lá atrás, coloco o meu nome, vírgula, paga-se, vírgula, por procuração a Darcy. A Darcy vai lá, recebe por mim, mas ela tem que me devolver o dinheiro. Por que eu faria isso? Porque digamos que eu esteja no exterior, ou esteja ocupado e não possa receber. Então eu tenho essa possibilidade, que é o endosso mandato, passando uma procuração no próprio título de crédito, princípio da literalidade, né, e cartularidade, e essa pessoa venha receber aquele valor por mim, tá? Endosso calção, aí já envolve o quê? Garantia real, penhor e credor pignoratício. O que significa isso? Significa que eu pego meu título de crédito, certo? Ele vem só dia 30, digamos que tem uma cláusula não aceitável, e eu estou precisando de dinheiro. Então, eu levo esse título de crédito, essa letra de câmbio, a uma agência de penhor, por exemplo, como a Caixa, coloco o título de crédito lá, a penhor, então aquela agência ela vai ter um direito real, né, uma garantia real sobre aquele título de crédito, e eu pego lá um valor e avanço uma data para fazer o pagamento. Se eu pagar, beleza, pago, recebo meu título de crédito de volta. Se eu não pagar, aí sim ela se torna o quê? Credora daquele título de crédito, tá? Então essa é a diferença, endosso mandato e endosso calção. Depois nós temos também a diferença entre endosso e cessão civil de crédito. Qual é a diferença, gente? Todo título de crédito, mesmo que não esteja escrito explicitamente no título a ordem, implicitamente ele está a ordem, tá? Então, se não tiver a ordem, é escrito, implicitamente está a ordem. Só que eu posso colocar a condição de que não a ordem, não a ordem. O que significa isso? Que eu não posso endossar. Se eu recebo uma letra de câmbio, não a ordem, termina comigo. Significa que eu não posso passar para terceiro? Não, eu posso passar para terceiro. Porém, o direito cambial vai se operar? Ainda se utiliza as regras do direito cambial? Não, de forma alguma, tá? Aí se opera o quê? O direito civil puro e simples, porque essa transferência não vai ser por meio de endosso, mas por meio de cessão civil de crédito. Eu cedi meu crédito para um terceiro, tá? Então não se opera o direito cambiário, se opera então o direito civil puro e simples, tá? Então essa seria a principal diferença. E aí o que resulta disso na prática? Que se por acaso a pessoa não pagar e houver embargos à execução, digamos uma execução judicial, qual a diferença que vai ocorrer realmente nessa execução judicial é que se operou a transferência por endosso, tá? Direito cambial, o que acontece? A parte embargante não pode alegar exceções pessoais. Por exemplo, o negócio jurídico não foi cumprido, tá? Tinha um vício na mercadoria que eu comprei. Não pode. Tá? Agora, na seção civil de crédito, sim, essa possibilidade. O próximo ponto, então, é o aval, tá? O aval da letra de câmbio,
que é o aval, gente? É o ato que a pessoa constitui uma garantia. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu estou passando, endossando para um terceiro, tá? Ou melhor, lá naquele meu primeiro exemplo, em que eu recebo em pagamento à venda do meu carro uma letra de câmbio. Só que eu não confio muito nele. E também não conheço quem é o sacado. O que eu peço? Eu peço que seja colocado um avalista, um garantidor. Tá? Então pode ter avalista desde do momento que tem a emissão da letra de câmbio. Eu peço então que o sacador tenha um avalista, tá? E um avalista que consiga comprovar o quê? Capital, renda, tá? Então é isso. O aval nada mais é do que uma garantia. Garantia para quem? Para o credor. E ele vai avalizar uma pessoa ou outra. O aval ele também pode ser em branco ou em preto, tá? Em branco é quando eu identifico quem eu vou avalizar. Coloco na frente, meu nome, digamos agora, tá? Eu sou o aval. Melhor, José, por aval a Maicon. Ele está me avalizando, certo? Então ele se tornou meu avalista. Tá? Eu sou avalizado. Então ele tá só segurando o crédito para mim, tá? Porque numa cadeia de endosso pode ter 10, 15 pessoas, ele só está garantido para mim, certo? O que acontece? Há possibilidade também de fazer o endosso em branco. Então eu coloco só o meu nome por aval, por exemplo, né? A Darcy, Darcy por aval. O que significa isso? Quem é que vai ser avalizado? Cada título de crédito elege uma pessoa a ser avalizada. E a respeito da letra de câmbio, então a pessoa avalizada vai ser o sacador. Tá? O sacador é que vai ser avalizado. Tá? Então por isso que é importante fazer o aval em preto, tá? Para identificar quem é a pessoa que a gente se torna avalista. Depois nós temos a figura dos avais simultâneos e sucessivos. Aval simultâneo é o quê? É quando a pessoa tem mais de um aval, tá? 2 ou três avais, tá? Uma coisa interessante, há possibilidade de aval parcial? Há possibilidade de aval parcial. Não é a regra, tá? Mas há possibilidade de aval parcial. Esse é o simultâneo, então, tá? Que tem mais de 2 avalistas para um devedor ou codevedor, tá? Agora, há também o aval sucessivo. O que é o aval sucessivo? É o avalista do avalista, tá? Então, não são 2 avalistas avalizando uma pessoa, um devedor ou codevedor. São um avalista avalizando o avalista, tá? Que está avalizando o codevedor ou o devedor. Essa é a diferença, tá bom? E depois nós temos a diferença entre aval e fiança. Então, aval e fiança também é uma garantia. Garantia para quem? Para o credor, a pessoa que vai cobrar. A principal diferença, então, que nós temos que considerar é o quê? Que o aval, ele é o quê? É um devedor solidário. Eu posso executar diretamente o avalista e não o codevedor ou devedor, dependendo da linha de endossos, certo? Eu escolho quem eu vou executar. Agora, se tiver fiança, o fiador, eu sou obrigado a executar primeiro o devedor e depois, de forma subsidiária, o fiador. Então, o avalista, ele é solidário e o fiador, então, ele se torna o quê? Subsidiário, tá? Vou interromper esse vídeo aqui também e depois eu gravo mais um outro vídeo.